Olá, aqui é a Ana e hoje nós vamos falar sobre os protocolos que você pode usar para conversar com as máquinas de busca. Então, quando eu estou falando em protocolo, eu estou falando, na verdade, numa espécie de linguagem, mas uma linguagem com regras muito rígidas, porque ela é uma linguagem feita para programas conversarem entre si, ou para você conversar com os programas de forma que eles entendam. Nesse caso aqui, a gente está preocupado em ter algumas linguagens para conversar com os crawlers das máquinas de busca. Lembra lá da primeira aula que a gente falou dos crawlers? Pois é. Então tem algumas formas de você, na hora que o crawler chega no teu site, passar alguma informação específica para ele, para ajudá-lo a indexar o seu site. Esses protocolos existem em 3 níveis. O primeiro deles é o nível do site inteiro. Então, você pode dizer algumas coisas interessantes sobre o site inteiro. Em outro nível, estão os protocolos em que você coloca alguma coisa no nível da página. Então, você quer deixar alguma pista para o crawler que diz respeito somente àquela página em especial. E, finalmente, nós também podemos atuar no nível do link. Pegar um link específico e passar alguma informação sobre esse link para o crawler. Agora, nós vamos começar a explorar cada uma dessas possibilidades. No nível do site, a primeira forma que você tem de conversar com o crawler é através do arquivo robots.txt. Esse é um arquivo que fica na raiz do diretório principal do seu site. Um dos principais usos do robots.txt é a tentativa de fazer um certo controle de acesso dos robôs. Então, eu vou tentar controlar o acesso dos robôs à minha página. Eu vou dar um exemplo prático aqui de que conteúdo teria um arquivo desse se eu quisesse, por exemplo, deixar alguns diretórios inacessíveis para os robôs. Então, o meu arquivo teria mais ou menos esse código aqui, esse texto. User agent. Todos, isso vale para todos. Disallow. Quer dizer, não permita, né? Despermita, se é que eu posso falar isso em português. CGI bin. Então, eu estaria impedindo ou tentando avisar para ele não tentar indexar, não tentar entrar nesse diretório. Ou eu posso ter outros diretórios que eu não quero que ele entre. Por exemplo, tutoriais. Suponha que eu tenha alguns tutoriais que são pagos e que a pessoa só tem acesso se ela tiver o link correto. E eu não quero que isso seja indexado, senão pessoas vão pesquisar no Google e encontrar essas páginas e entrar direto nelas sem ter pago. Tá? Então, essa é uma forma de usar, uma forma comum de usar o robots.txt. Tá? Um outro tipo de informação que pode ter nesse arquivo é o local do mapa do site. Né? A localização. Ele diz onde está, ele não faz o mapa do site. E aí nós vamos para a segunda forma de conversar com os crawlers, que é através do mapa do site. O mapa do site, como vocês já conhecem ou já devem imaginar, é uma dica de onde estão todas as páginas do site. A forma mais simples de fazer isso é usando
o formato TXT. Eu uso um arquivo texto comum em que eu boto uma lista de URLs. A única regra aqui é que tem que ser uma por linha. Então, quais as características? Primeiro é que isso aqui é muito fácil de fazer. Um arquivo TXT com o nome de todas as páginas do seu site. O problema é que eu também não tenho a possibilidade de inserir nenhuma meta-informação sobre o conteúdo dessas páginas. Isso é ruim, porque meta-informação pode ser muito útil para o crawler te dar mais alguns pontinhos na hora de ranquear a sua página. A segunda forma de criar um mapa do site é usar XML direto. XML é uma linguagem de marcação similar ao HTML, só que mais genérica. Tá? Ela é extremamente amigável às máquinas de busca, porque é um protocolo muito bem definido. E o problema aqui é que gera arquivos grandes. Então, esse é o downside, né? O lado ruim das coisas. Eu vou marcar aqui o que é uma desvantagem. Isso é uma desvantagem, ou seja, eu não tenho a possibilidade de colocar meta-informação em arquivos TXT. E no lado do XML, os arquivos grandes são uma desvantagem. Por fim, a terceira forma de criar um mapa do site é usando o protocolo RSS, que na verdade é um dialeto do XML. Para quem não sabe, RSS quer dizer Really Simple Syndication. E, na maioria dos casos, é usado por pessoas que seguem blogs, que seguem podcasts. Elas se inscrevem no canal RSS do site que elas estão interessadas e começam a receber num lugar só, né, no seu leitor RSS, no seu agregador RSS, todas as alterações que acontecerem naquela fonte de informações, que é o feed, que nada mais é do que uma parte do site ou o site inteiro. O RSS tem, na verdade, duas vantagens. Ele é mais fácil de manter, porque ele é gerado automaticamente. Uma plataforma como o WordPress, por exemplo, você já tem os feeds prontos. Basta, por exemplo, se você quiser o feed do seu site inteiro, basta digitar o nome do seu site /feed. E aí você já sabe onde está o RSS do seu site. E com o protocolo RSS é muito fácil você criar canais de subscrição. Normalmente o que o blogueiro quer são os e-mails das pessoas mesmo. Mas tem pessoas que não gostam de dar o e-mail ou querem acompanhar de uma maneira diferenciada. Então, você oferece canais de subscrição RSS, que aí as alterações do seu blog, do seu site, vão direto para o agregador delas. Então, é uma forma delas se manterem em constante contato com o seu material e, eventualmente, visitarem o seu site. Também dá para monetizar o RSS. Você pode mandar o RSS com algum tipo de propaganda, por exemplo, específica para esse canal. Agora nós vamos ver como conversar com o crawler no nível da página. Isso aqui é muito usado quando você não tem acesso direto ao raiz do seu site. Então, mas você pode trabalhar no nível da página. A coisa mais comum de se fazer é usar a tag meta-robôs, que fica lá no cabeçalho. Então, o sintaxe dessa tag é mais ou menos assim. Meta, né, é uma meta tag. Aí eu dou o nome dela, que é
justamente robots, porque eu estou querendo falar com o crawler, e o crawler é um robô. E o conteúdo dessa meta tag aqui, eu vou botar aqui embaixo, content, o mais comum aqui dentro do conteúdo é o noindex. Ou seja, eu estou pedindo ao crawler para não indexar a minha página, essa página em especial, tá? Existem outras opções aqui, tá? Algumas opções interessantes são a nofollow. Nofollow é um valor para essa meta tag que diz para não seguir nenhum dos links dessa página. Por exemplo, se essa página tem muitos links para fora, é interessante você não deixar que o crawler siga para fora, senão você perde o que os americanos gostam de chamar de suco cell, é o cell juice. Você acaba perdendo um pouco de pontos quando o crawler acaba saindo da sua página. Existe também um valor que é o no archive, para evitar que o browser armazene um cache da página, quando isso for interessante. E tem o none. None é uma combinação do noindex com o nofollow. Então, eu não quero nem que indexe, nem que siga os links da página. Então, esse é um tipo de controle que você pode fazer no nível da página para tentar evitar que o crawler caminhe por lugares que você não quer que ele caminhe. E, finalmente, a gente trabalha no nível do link usando o parâmetro nofollow. Como é que é esse parâmetro? A gente faz assim. Dentro do meu HTML, que eu tenho lá o link, vai ter um parâmetro que é o de relacionamento, que eu chamo de nofollow. Certo? Então, esse é um parâmetro que eu posso colocar. Aí aqui vai ter o texto âncora e aqui vai ter o final da tag, só para ficar completinho. Então, esse parâmetro aqui eu digo para que o crawler não siga esse link, tá? Isso é muito interessante de se colocar, por exemplo, nos links de afiliados. Novamente, aqui você perde um pouco de cell juice, de suco cell, para o seu link associado. Então, normalmente, quando você coloca um link para um associado, você tenta colocar esse parâmetro no seu link para evitar essa perda de suco. Então, esses são os 3 níveis em que você pode tentar ter uma conversinha com o crawler e orientá-lo de alguma maneira. Ou você trabalha no nível do site inteiro, ou você trabalha no nível da página, ou você trabalha no nível de um link específico. Tá? Só quero chamar a atenção aqui para o seguinte. O robô ele pode ou não obedecer às especificações que você estabeleceu nesses protocolos. Por exemplo, os robôs do Google, eles têm lá publicado qual é o protocolo que eles seguem, o que eles seguem, o que eles não seguem, né? Qual é a melhor maneira de usar esses protocolos e tal com ele. Então, o Google é bem respeitoso com relação a essas coisas. Mas, obviamente, se o robô não for exatamente um robô do tipo do bem, ele pode simplesmente ignorar algumas dessas coisas que você colocou aqui e entrar em lugares que não devia, por exemplo. Ele pode tentar entrar aqui e fazer alguma coisa que não devia. Bom, então é isso. Essas são formas de você conversar com as máquinas de busca, com o crawler especificamente, para ajudar as máquinas de busca a indexar melhor a sua página e eventualmente entregar mais vezes a sua página nas buscas dos usuários. Tá? Era o que eu tinha a dizer sobre protocolos hoje, e na próxima aula de SEL nós vamos partir para um outro extremo. Essa foi uma aula muito teórica, muito técnica.
mas a gente vai falar um pouco de ferramentas que as máquinas de busca mais comuns têm para ajudar os webmasters, ou seja, para ajudar aquelas pessoas que estão cuidando dos sites e dos blogs, né? No início, quem está fazendo um blog de início está cuidando do seu próprio blog, está aprendendo essas coisas todas. Então, é interessante conhecer essas ferramentas e o que elas têm para oferecer de informação relevante para a gente. É otimizar o nosso material em relação às máquinas de busca. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.